Boa tarde, meu povo. Boa tarde, você que acompanha aqui a Rede Século XXI através do nosso canal aqui no YouTube. Muito bom ter você com a gente, muito bom ter você aqui assistindo a nossa live. Fica aqui com a gente, não vai embora. A gente tem aqui um assunto muito importante para tratar. Estamos aí às vésperas das eleições e nós também temos o nosso papel como cidadãos, como cristãos, nós temos o nosso papel diante dessa resposta também. Padre Douglas, sua bênção, boa tarde. Deus abençoe, Tiele. Boa tarde para todos que nos assistem hoje. Vamos lá, vamos para cima. Vamos lá. E ó, você que tá aí com a gente, já vai compartilhando essa live, já marca alguém que você quer que esteja com a gente nesse conteúdo. O Padre Douglas vai tirar as nossas dúvidas também, então já vai mandando aqui pra gente suas dúvidas, não fica de fora disso não. Vamos combater aí o que a gente tiver que combater à frente de tudo que a gente tem vivido. Então, pra gente não demorar mais, vamos rodar a nossa vinheta e a gente já começa. Ó, não esquece de compartilhar aí esse link, tá bom? Para outras pessoas estarem com a gente aqui e esse conteúdo chegar para muita gente através dessa obra de evangelização. Já vamos começar, né, Padre? A gente estava falando aqui anteriormente, vamos falar um pouquinho sobre propriamente o que é a política, porque quando a gente fala em política, a primeira coisa que a gente já pensa é no nosso governo e tudo isso, né, Padre? Mas na realidade, não. Quando as pessoas dizem assim, não gosto de política, acho que a igreja não devia se envolver com política. Na verdade, a você se aplica aquela expressão de Jesus e os apóstolos no Tabor, né? Eles não sabem o que falam. Pedro não sabia o que estava falando. Política nada mais é do que o conglomerado de relações humanas. A arte dos relacionamentos humanos. Onde há ser humano e instituições humanas, há política. É que talvez a maioria associe imediatamente política com a política partidária, ou política de governo, ou de Estado. Mas eu gosto de dar exemplos práticos, né? na vida humana, de maneira geral, para demonstrar como as pessoas são políticas. A palavra política, ela vem de polis, no grego. Era tudo aquilo que dizia respeito à cidade ali em questão, se discutia na ágora, que era a praça pública, para que se chegassem a acordos e todos pudessem viver em boa vizinhança. Não havia necessariamente a ingerência de um governo, de um poder. Então, por exemplo, uma pessoa que seja aí dona de casa, ou que você mora num bairro,
E de repente tem lá sujeira na calçada, ou barulho de vizinhos, ou vocês que moram em condomínio, por exemplo. Começa a ter algum tipo de transtorno com construção, animais, etc. Vocês não se reúnem periodicamente para discutir essas questões? Olha, depois das 10 está tendo barulho. E aí você não quer chamar a polícia, você também não quer brigar, porque afinal de contas é seu vizinho, você tem que conviver. Então você quer resolver de uma forma que seja justa, correta, e que ao mesmo tempo não desagrade ao extremo a todos. Isso é política, isso são ajustes políticos. Ou quando, por exemplo, numa família, você tem ali alguma questão a resolver, um problema com um primo, com um irmão, e você é alguém que está no meio da discussão ou do conflito. Você não é aquele que geralmente procura uma outra pessoa aliada da família, que talvez não conheça o que está acontecendo, aí você conta e pede ajuda, aí essa que tem mais vínculo com aquela conversa, você que tem mais vínculo com esse conversa, e você tem que tentar articular para reconciliar a família. Não é assim, toda família não é assim, todo grupo de amigos não é assim, as comunidades cristãs não são assim. Então, a que nome se dá a esse emaranhado de articulações nos relacionamentos humanos dentro de uma comunidade, seja ela família, seja ela um condomínio, um bairro, uma associação de moradores ou até uma comunidade de fé? O nome disso é política, certo? Então nós praticamos a política constantemente. No seu ambiente de trabalho, você precisa usar de inteligência emocional, para saber relevar coisas, observar outras, aguardar, esperar a hora certa, o modo de falar, a maneira de aparecer, a quem você fala, de que forma você fala. Tudo isso é a chamada arte política. E isso é estudado, sempre foi estudado, né, e inclusive ensinado nas artes liberais. As artes liberais, elas eram um conjunto de disciplinas, vamos colocar assim, que eram aplicadas na sociedade antiga e depois na Idade Média, no ensino, na educação. Esse sistema educacional que a gente tem hoje, de salas de aula, dividir tudo por disciplinas, isso é moderno. Em termos de história, isso é do século XVI para cá. Na Idade Média para trás, se ensinavam ali algumas artes, né? Se ensinava aritmética, matemática, e havia o ensino da política. Na Grécia Antiga se ensinava a política. A política é uma arte do relacionamento humano. Mas é engraçado, né, padre, como o senhor mesmo disse agora há pouco, falando que a gente acaba associando a política aos partidários, né? Então a gente associa aos políticos em si. Então, principalmente no nosso país, onde essa decepção com os nossos políticos é muito grande, parece que falar de política é sempre algo muito chato, é sempre se decepcionar, é sempre não vou me envolver nisso. E aí, assim, hoje a gente está aqui para falar para vocês como que funciona que o cristão, qual que é o papel do cristão em si dentro da política, né, padre? E aí a gente vai entrar em si para o que é a política partidária, né? Que diz respeito, sim, a nós também, todos nós como cidadãos. A política partidária, ela é o resultado da necessidade da prática política em macroesfera, né? Numa esfera mais ampla que é a da sociedade. No que eu fui explicando aqui, todo mundo, né, com um pouco de esforço consegue entender que você tem política, a chamada política informal. A política informal é essa que se dá nos relacionamentos cotidianos. Nós praticamos essa política informalmente, cotidianamente. Por quê? Porque se ela é a arte das relações sociais e o ser humano é um ser social, logo todo ser humano é político. A pessoa que diz odeio política, ela já está sendo política ao afirmar isso, ou seja, ela está afirmando publicamente um ponto de vista e ela pode ter que arcar com consequências disso. Não é? Em que sentido? Ela não gosta, alguém que gosta pode usar disso, da fraqueza dela, para ludibriá-la, enganá-la, torná-la uma pessoa omissa, etc. Então, tudo que você fala, tudo que você expõe e a maneira como se porta, expõe o que pensa, etc., faz parte da sua arte política, né? Alguns são péssimos na sua
política, outros são bons, mas todos somos políticos nas relações humanas. Agora, as relações humanas, elas se dão de maneira informal aonde? Na família, em primeiro lugar, e na comunidade imediata. Então, essas que eu mencionei há pouco, na parentela, você tem a família, que é o núcleo básico. Estou aqui falando de doutrina social da igreja. O núcleo básico da vida humana, que é a sua família, né, os pais, os filhos. A parentela, que já é aquele núcleo familiar um pouco mais amplo, de onde surgem as novas famílias. Você tem outros círculos sociais também mais informais, que são os grupos de amigos, círculos de trabalho, círculos de estudo, onde você faz faculdade, onde você frequenta a escola, um curso, etc. Na medida que isso vai se ampliando, né? Família, bairro, etc., então começam a surgir a necessidade de você organizar essa sociedade de civis, né? De indivíduos. Então, organizar a sociedade civil demanda uma organização mais estrutural. Então, a sociedade como um todo, ela começa a manifestar necessidades. Isso é a arte da vida humana. Os seres humanos vão se unindo numa espécie de contrato, né? Estou aqui usando a palavra dos contratualistas lá da Europa. Eu sozinho tenho dificuldade de prover todas as necessidades da minha família e você também. É melhor nós nos unirmos e procurarmos suprir isso juntos. Então, aí nós criamos organismos. Tá? Vou dar exemplo. As famílias têm filhos. É necessário transmitir o conhecimento adquirido ao longo dos anos para os filhos, num processo educacional. Então, você imagina se cada família sozinha tiver que fazer isso. Nós podemos juntar as famílias e criar um sistema no qual alguém possa se incumbir dessa função. Então, você cria um sistema educacional. As pessoas têm doenças, precisam de tratamento. Então, nós podemos nos unir e criar um sistema único para prover tratamento médico. Existem as delinquências numa sociedade. Crime, roubo, assalto, assassinato. Então, você precisa criar um organismo para reprimir. Então, você cria um organismo de segurança. Então, você tem um organismo de segurança, um organismo de saúde, um organismo de educação. E aí vai, estou dando só exemplos. Tudo isso unido precisa estar governado e precisa ter regras. Exatamente. Né? Então, a isso nós damos o nome de Estado. Estado com E maiúsculo. Estado não necessariamente é pátria ou nação. A gente confunde as coisas, né? Vamos falar do nosso, que é o Brasil. A nossa pátria, ela é o resultado final de uma conjunção de membros na sociedade que se unem ao redor de elementos imateriais em comum. Então, a mesma língua, a mesma cultura, a mesma história, e aí você tem, então, a partir dali, uma pátria. Uma nação, ela está unida em torno de algo que não é material, você não pega, não é sensível. Então, no caso, nós somos a nação brasileira, a pátria brasileira, nós somos unidos nestes aspectos. Colonização portuguesa, uma mesma matriz religiosa original. Claro que nós temos diversos credos, religiões, sim, mas você tem uma matriz histórica, que é o catolicismo, a língua portuguesa. Então, o patrimônio imaterial comum cria o que nós chamamos de pátria ou nação. Agora, esta pátria, entendendo como um conjunto de pessoas, é uma sociedade civil, ela também precisa de um Estado. O Estado é o conjunto de estruturas materiais que existem com a finalidade de prover o bem comum da pátria. Então, o Estado está a serviço da pátria. Quando eu digo pátria, eu estou falando de pessoas. Sim. Quando eu digo Estado, eu estou falando de estruturas que, claro, são constituídas por pessoas, mas não só por pessoas. O Estado ele é sustentado por textos. Então, você tem que constituir esse Estado de um determinado tamanho ou com um X número de organismos e
a esse Estado constituído dessa forma, nós damos o nome de Constituição. Então, se fala tanto desse texto, né? Constituição Federal. Constituição é o raio-x, é a estrutura, é o metabolismo, é o organismo básico de um Estado em questão. Então, da nação em si. Exato. Então, a nação são as pessoas. A nação, ela sempre subsiste. Ela é sempre a mesma. Agora, o Estado, bom, ele pode mudar se nós resolvermos constituí-lo de outra forma, né? Aí precisa ter as constituintes. Que nós já tivemos várias constituições no Brasil. Veja, o Brasil é sempre o Brasil, tem 500 e poucos anos, o Brasil. Mas o Estado brasileiro, ele já foi constituído de várias formas. Nós já fomos uma monarquia, depois a gente foi uma república, depois essa república foi reformada com Getúlio Vargas, teve outra constituição, depois teve o regime militar nos anos 60, outra constituição, nos anos 80 para cá, outra constituição. Você vê que o Estado muda. O Estado brasileiro, ele já foi outro, várias vezes. Mas a pátria, né, Brasil, ela é a mesma no sentido de que ela, desde o princípio, está fundada numa base comum, né, imaterial, que é a sua história, o seu povo e a sua cultura. Aí, padre, como que a gente pode, então, por exemplo, nós estamos aqui, gente, manda pergunta de vocês também, que vocês tiverem aí de dúvida, né? A gente vai entrando aqui em outros aspectos também do nosso papel como cristão. O padre deu aqui uma aula para a gente, geral, do que é a política, de como entender o que é a nossa pátria, nós como membros dela. Mas como que a gente pode desenvolver, né? Muitos de nós, às vezes, não tem esse desejo. Agora, falando aí do político mesmo, dessa parte política da coisa, exatamente por aquilo que a gente falava no começo, talvez pelas decepções, talvez por nem entender, então não conhecer o nosso próprio país, não conhecer as nossas estruturas, não conhecer a nossa Constituição. E aí, a partir dali, quando a gente entra nesse âmbito que a gente está agora, né, em tudo que a gente tem vivido, próximo que a gente tem vivido, essa segregação, tudo que tem acontecido, a gente percebe que aí muitas pessoas não têm a consciência do que fazer, de como estudar, de que lado tomar, quais as observações a fazer ou não. Eu imagino, Tiele, que o desinteresse, quando ele existe a respeito de assuntos políticos, se dá pelo fato de a gente desassociar a política com a própria vida, com a própria realidade. Quando você não consegue enxergar onde está o vínculo da sua vida com esse processo que se dá ao redor da coisa pública, né, do Estado, então você se desinteressa, porque você começa a achar, bom, mas o que interessa isso para a minha vida, né? Eu quero viver minha vida aqui, minha família, meu lazer, meus filhos, meu trabalho. Tá, só que acontece que tudo que ocorre dentro de uma nação, né, numa pátria, relacionado ao modo como o Estado é governado, vai reverberar na sua vida. Na sua vida. Vou dar um exemplo. Eu, como pastor, como pároco numa paróquia, tem coisas que eu observo e me sinto impotente porque não está na minha alçada. Quantas pessoas vêm, às vezes, desabafar, aos prantos mesmo, chorando, porque estão passando dificuldades financeiras. E mandam currículo, e procuram ali, procuram aqui, não encontram emprego. Elas chegam até a ter a sensação de que é algo espiritual. Porque parece mesmo que tem uma mão invisível fechando as portas na cara dela, porque não se abrem. Então, assim, como estudioso, já minha primeira pós-graduação, Thierry, foi em doutrina social da igreja. Eu fiz comecei em 2010 na época, já vai para 12 anos, que eu estudo essa área também, além da teologia sistemática em outros aspectos. A gente diz que, sim, existe uma mão invisível, mas não é espiritual. São os ajustes políticos, que eles simplesmente vão ocorrendo na dinâmica social e elas não têm um rosto a uma pessoa, elas simplesmente vão ocorrendo dependendo da política que é adotada.
Então eu começo a perceber, puxa Isso vida. tudo reflete na nossa vida, né? Você acha que, meu Deus, Deus não está abrindo as portas para mim. Deve ser alguma maldição, alguma, sabe? A gente supernaturaliza, né? Acha que é sobrenatural, sobrenaturaliza as coisas e eu vou percebendo, assim, porque eu leio, eu observo. E eu vou constatando, olha, essa pessoa não tem emprego, não é porque ela não é boa, não é porque ela não esteja se esforçando, é porque realmente não há ofertas no mercado de trabalho. Existe uma gestão política, seja naquele município em questão, seja no estado, né, da federação, ou seja no estado no sentido de país, de maneira geral, que não está funcionando. E está aqui um pai de família, uma mãe de família sofrendo e achando que a resposta está numa esfera que não está. Que não é na sobrenatural. Agora, natural. você vai conversar com esse pai de família, com essa mãe de família. Ele quer resolver o problema numa esfera que não é da alçada daquela esfera. Não é? Então, a gente quer resolver tudo com os elementos da fé. Bom, os elementos da fé, eles têm poder sobre os elementos humanos. Eles têm, eu creio piamente que eles atuam sobre as pessoas, inclusive sobre as instituições de Estado. Acontece que essa é uma forma extraordinária da atuação da graça. Não deveria ser essa a forma. A forma ordinária seria qual? Que os fiéis, imbuídos do Evangelho, cheios da graça de Deus, fossem sal na terra, luz no mundo, e eles tomassem a coisa pública, vamos assim dizer, nas mãos. A sua família nas mãos. A sua cidade nas mãos. Então, o senhor está falando aí algo muito importante, porque aí, quando o senhor fala de tomar nas mãos e de perceber que essas realidades sempre tocam as nossas realidades, é perceber que a gente não pode dissociar no sentido de que, como cristão eu não tenho nada a ver com política. Então, eu não vou me envolver ou eu não vou... E aqui a gente não está falando de partido, não está falando de ninguém, a gente está falando da questão de conscientização. Perfeito. Do quanto a nossa, digamos assim, a nossa voz, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, quanto a gente deve responder. Precisa, na verdade, né? O nome do nosso programa está aqui, ó, metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade, que nós resumimos num único termo, conversão. Tem pessoas que têm anos de igreja e acham que não existe mais nenhuma área na vida dela em que ela precise se converter. Se você é um cristão e acha que não tem nada a ver com política e que odeia e que tem aversão a tratar desse assunto, tá aí uma área em que você precisa de conversão. E tem que ter humildade, viu, para aceitar a conversão. Da gente reconhecer que precisa ter o mínimo de interesse numa coisa pela qual humana e naturalmente eu não me interesso. Exatamente. Eu confesso, Thierry, que eu passei, todos nós, eu acredito, que em algum momento da vida temos passado por isso. Hoje, quando eu falo com um pouco mais de destreza, de facilidade sobre esse assunto, pode ser que alguém pense que eu toda a vida estudei esse tipo de coisa. Eu não. Eu já contei meu testemunho de vida aqui num outro programa. Eu passei por uma conversão muito sobrenatural, muito impactante. Inclusive, se alguém não viu, pode procurar aqui. Isso, tem aqui no Metanoia. Já conversando, pai. Isso, mas assim, o meu primeiro interesse durante anos eram os dons do Espírito Santo, era a espiritualidade, a veia mística da igreja, os sacramentos, etc. Durante anos eu não quis saber de outra coisa. Eu realmente achava que eu jamais ia gastar um minuto da minha vida lendo o que quer que fosse a respeito de doutrina social, política, economia, que são coisas desse mundo. Nós não esperamos nada desse mundo, que o nosso lugar é o céu, que nós temos que buscar as coisas do céu, etc. E o Espírito Santo, eu creio nisso, né? Quando você vai buscando o Espírito Santo de Deus, ele vai te encaminhando para aquilo que o coração de Deus quer. O próprio Espírito Santo. E um dia eu ouvi isso, né? A gente não tem que ficar mexendo com essas coisas porque nós não esperamos mais nada desse mundo. E o Espírito Santo me respondeu, é verdade. Vocês não esperam mais nada desse mundo e não devem esperar mesmo. Mas esse mundo espera tudo de vós.
Porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, a gente se envolve e discute mesmo, essas né? coisas, não é Isso. porque a gente espera uma coisa desse mundo, não. Antes da gente entrar no ar, eu dizia para a Tiele, a gente sabe que do ponto de vista da doutrina e da fé cristã, não existe nenhum regime de governo ou de Estado Exatamente. perfeito para nós cristãos, porque nós não somos cidadãos desse mundo. Isso é óbvio, isso é fato. E quando eu estou falando aqui de política e fé cristã, eu não estou ignorando essa verdade. Agora, é fácil ignorar a verdade de que, em nome do reino e das coisas do céu, nós simplesmente passemos por esse mundo passeando, né, aqui de passagem, e não deixemos marcas cristãs nele. Nós vamos prestar contas disso diante de Deus. O Papa Francisco falou há pouco tempo, numa das audiências, até na Sala São Paulo, me lembro bem, em que ele dizia: a política é um ato de caridade. Sim. E que o cristão deve se envolver nela, sim. Então, isso é exatamente. palavra do magistério, isso está muito claro, são mais Nosso de 100 anos. catecismo, né, padre? Tem tanta coisa que o catecismo da Igreja Católica nos ensina ali do que é a política, de como se envolver, qual a nossa responsabilidade, porque ela existe e a gente não está fora disso. E o padre disse uma coisa que eu acho muito importante, assim, é essa moção do Espírito de dizer que é verdade, sim, mas que é aquela história, né, padre? O mundo geme como que em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu acho que nós precisamos, sim, nos manifestar. E aqui eu estou falando de manifestação no sentido de dar voz à verdade. Isso. Porque é onde o cristão precisa estar, né? E aqui eu até gostaria que o senhor falasse um pouco dessa conscientização também que a gente precisa ter daquilo que a gente precisa estar com os olhos bem atentos. Diante aqui eu estou vendo o pessoal comentar muito, né, sobre a questão do que tem acontecido, né? Do como também existe essa separação hoje. A gente está vivendo um momento muito diferente mesmo. Muito difícil, não só no nosso país. Isso é geral. Então, assim, qual que é o nosso papel nisso, como cristão? E dizer que é não se envolver, que é não tomar partidos ou lados ou nada, não é verdade. Eu gosto de começar, né, quando essa pergunta é feita, como que a gente precisa começar a se portar. Primeiro, vamos colocar um princípio bem fundamental. Eu vou citar São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio. Nós temos a fé, que é natural, aliás, que é sobrenatural, é teologal, e a razão. Nós, como seres humanos, nós lidamos com duas dimensões na realidade. A dimensão espiritual e a dimensão temporal, esse mundo, essa vida. E João Paulo II diz que quando nós voamos para dentro dessas duas dimensões, são as duas asas que nos levam. Então, quando nós lidamos com coisas sobrenaturais, espirituais, nós vamos com a fé e com a razão. Mas é preciso ter claro que quem preside esse voo é a fé. No que diz respeito à vida de Deus, ao sobrenatural, aos dons de Deus, aos sacramentos, à vida na graça, à vida interior. A razão, ela é bem-vinda. Só que a razão aqui, ela vai ter que ser formada por aquilo que a fé revela. É a fé quem vai revelar verdades eternas, verdades divinas, à razão. E a razão é formada pela fé. Então, no quesito espiritualidade, no quesito sobrenaturalidade, razão e fé andam juntas, mas a razão precisa se deixar presidir pela fé. Agora, aqui, na outra esfera, humana, estou falando de temporal, este mundo, esta vida, a fé tem que vir. Só que a fé, ela precisa entender que aqui quem preside é a razão. Qual razão? Qualquer uma? Não. Aquela razão que eu mencionei há pouco, formada pela fé. Eu estou citando aqui as duas etapas de um processo que, na verdade, ele é simultâneo. Mas são duas etapas. Padre, então, aproveitando, eu quero colocar aqui, tem uma pergunta, porque eu acho que já entra no que o senhor está falando. Virou Febre pergunta: Padre, por que a igreja não toma partido? Eu acho que quando ela falar de partido aqui, acredito que ela esteja falando das duas coisas que você falou, como esquerda, direita. Dos espectros políticos. Sim. Não é função da igreja fazer isso. É função do fiel. Porque quando ela faz a pergunta, veja que as perguntas elas são complicadas. Porque a igreja não toma partido.
a igreja toma e não toma ao mesmo tempo. Quando você perguntar à igreja, talvez você esteja se referindo ao clero. O Vaticano em si, né? O Vaticano, Papa, né? ou os bispos, ou os padres. Mas, minha irmã, a igreja não se reduz ao clero. Você é uma fiel leiga e você é a igreja. Você tem que tomar partido. Você vai ter que tomar partido, mas não é função do clero tomar. E nem induzir os fiéis a tomar. A função da igreja é mostrar os elementos da fé. Eu gosto de dizer isso. A gente espera muito que a igreja tenha uma ciência católica para tudo, né? Uma ciência católica para o bolo de fubá. Uma ciência católica para a eleição de 2022. Uma ciência... Gente, não é assim. A igreja, ela ensina princípios, certo? Princípios evangélicos, espirituais, princípios eternos, nos quais a razão do fiel tem de estar formada, a consciência do fiel. Tem um outro documento de João Paulo II sobre isso também, o Veritatis Splendor, esplendor da verdade. Você forma a sua razão, a sua consciência nos elementos da fé, naquilo que a fé preside. E ao colocar os pés nesse mundo, nas coisas desse mundo, a razão é quem vai presidir as coisas, mas é uma razão já bem formada nos elementos da fé. Então, o que eu percebo hoje, Tiele, existe, assim como existem coisas que ofuscam a fé no processo da relação místico-espiritual, existem elementos que ofuscam a razão. Ó, no que diz respeito à fé, quando a gente tenta se relacionar com as coisas eternas, existem as tentações do mal, existem os embustes do diabo, as mentiras demoníacas, existem as heresias ao longo dos séculos, enfim, quanta coisa poderia falar, os inimigos da fé. Só que existem também os inimigos da razão, no que diz respeito a gente lidar com coisas deste mundo, dentre elas a política. Quais são os elementos da razão? Então, os sentimentos, as emoções desordenadas, as paixões, as opiniões formadas sem antes serem examinadas. Então, nós precisamos, é o primeiro passo antes de entrar em qualquer discussão no que diz respeito à política. Um pouco mais de razão formada na fé. E aí eu acho que o senhor consegue responder outra pergunta aqui também, que é do Wanderson Lopes. Padre Douglas, já escutei de um católico que Jesus foi o maior político que já existiu. Achei essa frase bem coerente e um tanto quanto infeliz. Talvez não seria uma visão gnóstica de Jesus? Então, o Wanderson... Eu acho que entra a questão até da razão que o senhor está falando, de como nós precisamos entender as coisas. O problema é que o nosso universo semântico ele se tornou complicado quando se trata desses assuntos. Eu entendo que a pessoa, quando disse essa frase, Jesus foi político, ela tem um conceito de político já estatizante e partidário. Mas você concorda que se nós purificarmos essa palavra, política, com o conceito original, que foi esse que eu dei no início do programa, a arte das relações humanas, neste sentido, sim. Neste sentido. Jesus foi... É um fato, né? Jesus é a revelação, porque ele é a revelação de absolutamente tudo que diz respeito à humanidade, que quer ser santa. Então, quais elementos da política, tirando... regimes de governo ou de Estado ou relações partidárias. A arte dos relacionamentos humanos. Quais seriam as corretas e as incorretas? É para Jesus que a gente tem que olhar, porque nós não temos outra fonte de revelação. Então, Jesus sim revela. Por exemplo, Jesus é coerente com a verdade, porque ele é a verdade. Então, um princípio político que você pode obter de Jesus. A verdade, ela é absoluta e ela é revelada. Se você começa a achar, por exemplo, que verdade é uma coisa que a gente constrói, dependendo da época ou da cultura. Não, verdade é uma questão de opinião. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Exatamente. Então, não. Se você é cristão e você vai se envolver em qualquer questão política, seja na família, na sociedade e também nas relações político-partidárias, né, no sentido macroestatal, não diga que você é cristão, você está em pecado.
Porque é princípio régio, cristão. Verdade para nós é absoluta. Quem muito denunciou isso foi Bento XVI no magistério dele. Exatamente. E aí o senhor está falando isso, acho que é legal também, nesse sentido, a gente pensar naquilo que a gente tem para oferecer, mas aquilo que estão nos oferecendo também. Porque aí o senhor falou assim, que a verdade é absoluta para nós cristãos. Então, nós como cristãos sabemos disso. A gente precisa olhar para aquilo que a gente está se encaminhando hoje, em quem a gente acredita, em quem a gente apoia, porque existem, sim, caminhos que falam exatamente o contrário do que a fé cristã diz, né? Sim, muitos, muitos. Hoje em dia, Tiele, existe um emaranhado de situações, de elementos, que eu realmente concordo que isso demandaria um tempo mesmo, de médio e longo prazo, para que cada fiel conseguisse um nível tal de formação interior, para não se deixar enredar, que quase ninguém tem, porque realmente todo mundo tem a sua vida e tudo mais. E nós carecemos, eu reconheço, de lideranças cristãs que consigam lidar com essas questões com maestria, né? Quando eu estou falando aqui em lidar com a razão formada pela fé, esse seria o único caminho saudável de nós respondermos essas questões políticas todas. Sim. Agora, veja, são duas coisas que nós estamos falando aqui. O que uma razão formada pela fé cristã tem de pensar, e como isso é uma coisa. E a segunda coisa é como essa razão vai se relacionar neste espectro de Estado. Então é que tá. Nem todo cidadão brasileiro, estou falando do nosso país, você pode ser cristão aqui no Brasil, um bom cristão. E talvez você até tenha já as pontas necessárias para se relacionar com o Estado, né? Com a coisa humana como ela foi criada nesta pátria. Acontece que tem o segundo passo, que é o conhecimento do Estado. O Estado, ele é um entrelaçamento muito complexo. Ainda mais em se tratando de Brasil, que é um país continental. Então, se a gente parar para pensar, não é todo cidadão brasileiro que entende como a coisa anda. Se me permite até cortar, e eu acho que além disso tudo, é o que a gente tem hoje. Esse nível, digamos assim, até de excesso de informação, não todas verdadeiras, claro, a gente tem aí o que a gente escuta toda hora dessa questão das fake news, mas a gente tem muitos ali lugares para se informar. Então é muita gente falando, muita gente dando opinião, muita gente dizendo que é verdade, gente dizendo que não é. Então, assim, essas pessoas às vezes até podem se perder se não tiver uma orientação correta. E aqui a Virou Febre até fala, sim, mas não seria função da igreja mostrar com mais clareza? E aí acho que o senhor pode responder melhor, porque é para o senhor, mas eu vejo o quanto existem membros da igreja fazendo isso já. E aqueles que também fazem ao contrário. Falemos bem a verdade. Isso mesmo. No que diz respeito aqui a gente entender o Estado e a coisa como funciona, aí vem a pergunta, né? Por que meio eu vou conhecer? E aí é que está as fontes de informação. Então você tem as fontes de informação eclesiásticas, né, que são aquelas que vão nutrir os fiéis de princípios. E você tem as fontes de informação numa nação, que é a imprensa, que são os diversos canais, jornais, revistas, hoje em dia internet, redes sociais, etc. É importante saber que, mesmo na nossa igreja, o discurso, tá? Não a doutrina é sempre revelada, mas o discurso é o modo como eu vou veicular um determinado conteúdo. Esse é o discurso, né? O discurso sobre a doutrina social na igreja, de uns 40 anos para cá, ele tem sido praticamente sequestrado por pessoas que gostariam que a doutrina não dissesse aquilo que ela diz de fato. Entende? É mais ou menos deturpando a doutrina. Super deturpando, super. Isso não é de hoje, viu? Mas isso é um fenômeno que foi muito mais consistente do século XX. Do século XX, por influências filosóficas. Tem uma série de fatores aqui. Tem uma aula minha no meu canal,
inclusive no YouTube, que eu falo sobre isso. Chama Uma Catequese que Você Nunca Teve. Eu explico mais ou menos a influência da filosofia na formação do pensamento teológico, do pensamento da igreja no século XX. Mas, grosso modo, o discurso sobre doutrina social, ele começou a ser sequestrado ali por um teólogo chamado Dominique Cheny, que era francês. Ele escreveu um livro chamado A Doutrina Social da Igreja como Ideologia. Olha só, o próprio título já revela. Então, doutrina, quando a gente fala de doutrina, a gente diz que é uma coisa eterna e imutável. Você pode mudar o modo de ensinar, de transmitir, mas o princípio, o conceito é revelado por Deus, não pode mudar. Mas surgiram esses teólogos. Ideologia, o que é? Um conjunto de ideias humanamente construídas, olhando para a realidade. Nós começamos a emitir opiniões a respeito e, quem sabe, a gente construa o que é melhor para se fazer, para mudar aquela realidade. Isso é ideologia. Mas em linguagem filosófica, o contrário de ideologia é realidade. Então, quando você adere a uma ideologia, você está saindo da realidade. Então, uma coisa é ser ideológico e outra coisa é ser realista. Isso é muito diferente. Então, assim, respondendo à pergunta delas, sim, deveria ser o papel da igreja ser mais clara quanto a esses princípios. Mas, repito, você precisa ter clareza do que você entende por igreja quando você faz essa pergunta. De novo, você de novo está falando do clero. E eu devo admitir que muitos dos meus irmãos no clero, nem eles mesmos têm a devida lucidez de quais são esses princípios, de doutrina social mesmo. Hoje o fiel tem alcance a essas coisas. Documentos sociais, compêndio de doutrina social da igreja, que é a obra de doutrina social por excelência, e podem estudar um pouco mais. Mas quantos de nós, né, padre, tem todo esse acesso, isso existe mais fácil hoje, mas como muitas vezes a gente só fica com aquilo que é, digamos assim, mais brilhante aos olhos, né? Não a verdade dita em si. E aí eu quero até trazer uma pergunta aqui do Algebrando, muito importante. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Um católico pode ter um espectro político de centro-esquerda? Acho que existe um documento da Santa Igreja que não permite que se contribua com esse espectro. Estou errado? Não, não está errado, não. É assim, eu vou explicar e vou dizer para você por que ainda existe, né, essa postura partidária, né? Os documentos de Leão XIII, Pio XI, até Pio XII ainda, deixavam claro, inclusive sob pena de excomunhão, qualquer fiel católico que seja comunista, socialista. Agora, vale ressaltar que naquele período em questão, estamos falando da primeira metade do século XX, o que havia de comunismo era o comunismo ainda alinhado com as ideias dos seus idealizadores, que foram Karl Marx e Engels, basicamente Karl Marx e Engels, que era aquela proposta de revolução de classes por luta armada, a implantação de um regime socialista, né, que seria um regime transitório para o comunismo, isso, intermediário. E esses regimes, quando eles começaram a pulular, né, a partir da Revolução Bolchevique na Rússia, União Soviética, depois China, depois aqui na América Latina, Cuba, Coreia, depois Coreia do Norte, enfim, existem vários países. Esse modelo de regime, ele já se demonstrou fracassado. E os próprios comunistas, na transição de uma metade do século para outra, principalmente com o fim da Segunda Guerra, eles próprios constataram que fazer uma revolução social a partir das armas não funcionou. Porque eles não contavam com o fato de que o ser humano continua sendo ser humano, apesar das revoluções, né? Porque o Marx partia do princípio, né, isso é do materialismo de Hegel, que ele herda, de que o ser humano ele é uma tábua em branco, ao qual que você condiciona ao meio. Então, se você modifica o meio, ele modifica o modo de pensar. Mas eles perceberam que não. Que o ser humano ainda é muito atrelado a algumas categorias, como, por exemplo, cultura, arte, religião.
Porque o marxismo original pretendia suprimir tudo isso e fazer com que todos fossem voltados ao aparelho econômico-político. Só que o que acontece? Esses intelectuais comunistas, né, na transição dos anos 60 para os anos 70, começaram a criticar o comunismo e pensando uma outra forma de fazer revolução, também socialista, comunista, porém não mais a partir das armas. Foi aí que surgiu, inclusive no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a escola de Frankfurt. Habermas, Horkheimer, Marcuse, depois aqui na Itália o Gramsci, que também pensou... existe um intelectual por trás. E eles começaram a ver que, bom, já que não fazemos revolução suprimindo essas categorias, nós precisamos recrutar essas categorias a partir de dentro. A cultura a partir de dentro, a arte a partir de dentro, a religião a partir de dentro. E foi o que eles começaram a fazer. Houve todo um processo de aparelhamento destas instituições que no marxismo antigo se queria suprimir e agora não se quer se suprimir mais porque se descobriu que o ser humano não abre mão delas. Então você pode mudar. É o chamado marxismo cultural, não é? Então isso aqui, estou resumindo bem mesmo, mas daria muito pano para manga. Vários programas. O fato é que, por que hoje existem fiéis católicos que simpatizam com esses ideais, mas acham que não estão sob o alcance daquelas excomunhões? Porque, de fato, aquelas excomunhões, elas diziam respeito a um modelo de comunismo muito específico, que hoje, eu diria que no Brasil, não se está tentando implantar. Aquele não, porque aquele ninguém mais tenta implantar. Ele permanece implantado. Muito claro, né? Ficou muito claro. Ele permanece implantado nos lugares onde ele conseguiu sobreviver. Então, na China está lá, Coreia do Norte está lá, Cuba está lá, regimes tirânicos, né, comunistas. Mas, atualmente, salvo a Nicarágua, que é um exemplo mais recente, mas tem poucos países onde você, pelas armas, consiga hoje implantar esses regimes. Implantar, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acham que houve uma ruptura entre a atual esquerda e aquele comunismo histórico. E elas, porque desconhecem o processo de reorganização interna do socialismo, não enxergam que, na verdade, esses espectros políticos de esquerda atual são uma tentativa de dar continuidade àquelas propostas e não uma ruptura. Só que uma continuidade não mais pelas armas, porque o ser humano repele muito facilmente a aparência da violência, mas ele não repele algo que venha disfarçado de arte, disfarçado de cultura, disfarçado de música, inclusive disfarçado de evangelho, de religião. É isso que eu ia falar, disfarçado de Jesus, né? Porque Jesus dividiu todas as coisas com todo mundo, os apóstolos também. Então vem muito disfarçado, na verdade. Isso é o perigo. Eu costumo dizer, assim, para usar uma figura de linguagem, em termos de religião, esses socialistas infiltrados, vamos assim dizer, e eu não digo que eles estão infiltrados conscientemente. Essa infiltração foi paulatina, gradual e muito sutil. Foi feito um processo de empalhamento. Sabe quando os caçadores matam um animal, mas eles querem manter a aparência externa dele, como se ele estivesse vivo, inclusive com os olhos abertos. Então você tira o sangue, tira tudo que tem dentro e põe palha, e deixa aquela pele externamente embalsamada. Você tem a nítida impressão de que é o animal. Só que por dentro não é mais o animal. Ele está morto. Eles fazem isso, eles trabalham principalmente com o universo semântico, as palavras, desgastam, usam palavras que são simpáticas para que as pessoas deem adesão àquelas ideias, mas o que eles entendem por tal palavra não corresponde à realidade dela. Então eles vão usar muito a palavra Estado, a palavra democracia, a palavra pobre, liberdade, justiça social. Usam muito. Mas aí que justiça social é um termo bem estranho, né? Bem estranho. Porque justiça já é para ser social. Já é para ser de todos. Mas você vai perceber, Estado democrático de direito, que é uma coisa redundante, que o Estado é de direito.
E é a república que é democrática. São conceitos que vai tempo para você examinar. Mas o fato é que eles jogam com palavras, e é muito difícil até dialogar. Porque vamos supor que você pertence a esse espectro e eu a outro. Nós vamos ficar aqui discutindo sobre o melhor para a democracia. Só que você entende por democracia uma outra coisa que não é a democracia verdadeira que eu entendo. E a gente fica brigando e não chega a nenhuma concordância, mesmo usando a palavra igual. Porque eles trabalham nesse campo do esvaziamento dos termos, tiram o conceito original que está por trás, inseminam ideias. Então, existe todo um trabalho a ser feito para compreender que na ideologia existe uma distorção do conceito de ser humano. A partir da distorção do conceito de ser humano, você distorce o conceito de família. Distorcendo o conceito de família, você distorce o conceito de sociedade. E distorcendo o conceito de sociedade, você distorce o de Estado. Porque foi o que eu expliquei no início, né? Uma coisa leva a outra. Um ser humano gera a família, que gera a sociedade, que gera uma pátria, que produz um Estado. Se você modifica o conceito de ser humano, é como um castelo de baralhos, né, de cartas. Se você puxar aqui de baixo, todo ele vem abaixo. Então, nós cristãos temos um conceito claro de ser humano. A chamada antropologia cristã. Nós temos um conceito de ser humano. Qualquer proposta de família, de sociedade ou de Estado que esteja em desacordo com esse conceito de ser humano já tem que ser rejeitado. E acho que isso até em primeiro lugar, assim, né, padre? O senhor está falando, e eu vejo muita gente às vezes falando, mas, sei lá, tal fulano não se importa com uma classe tal, porque olha os trabalhadores como estão, as pessoas estão passando fome, mas esquece que em detrimento disso, muitas outras pessoas também estão perdendo a vida inocentemente, que aí é o que o senhor fala, da questão da família, da vida. Então, como cristãos, cabe a nós defendermos a vida, defendermos a família, aquilo que a gente acredita. E aí, eu falo isso aqui de novo, porque eu acho que é muito importante, que muitas vezes parece que a gente está, digamos assim, sendo enfáticos, mas a verdade é, se somos cristãos, precisamos defender o que a fé cristã defende, o que Cristo defende, é a verdade, é a vida. Então, tudo aquilo que vai contra a vida já é algo que eu não posso aceitar, é algo que eu não posso assumir como lado, né, digamos assim. A gente já está até terminando nosso tempo, mas acho que é importante isso. E quando eu digo vida, eu digo a vida biológica de fato. Sim. Não estou. O que nós precisamos ter claro é que na doutrina social da igreja nós temos verdades absolutas, porque é doutrina, mas há uma hierarquia nessas verdades. Então, assim, se eu tenho um candidato, né, trocando aqui em miúdos, eu tenho um candidato cuja proposta de governo parece que fere alguns elementos, sei lá, numa hierarquia, a gente tem pouco tempo, não vai dar para dar exemplos aqui. Eu vou figurar. Você tem 10 princípios aqui de doutrina social. O primeiro está acima do segundo, que está acima do, e assim por diante. Esse candidato parece que tem propostas que ferem, sei lá, a 8ª e a 7ª e o 7º princípio aqui da doutrina. Mas esse outro fere o primeiro, o segundo e o terceiro. Sim. Então você tem aqui um ruim e um péssimo. Você vai votar em quem? Você tem duas opções. Ou você se abstém, mas num país em que o voto é obrigatório, a abstenção implica em delegação. Se fosse opcional, não teria problema. Mas onde é obrigatório, você que lava as mãos está desconsiderando o fato de que outro que também é obrigado e não quer votar, vai votar assim mesmo. Então, você precisa operar, o Papa Francisco disse isso, nós não podemos dar de Pilatos e lavar as mãos. No mesmo discurso que eu mencionei há pouco, na Sala São Paulo. Então, entre o ruim e o pior, você tem que votar no ruim. É a chamada epiqueia. Santo Tomás tem um capítulo na Suma Teológica sobre isso. Quando não há boas opções, vá na menos ruim. Mas você tem que ir em uma. Porque a negligência é um vício pior do que a má escolha. Escolher não escolher é pior do que escolher mal. Então, isso é um princípio régio na teologia cristã.
Então, você tem que considerar isso aqui. Por exemplo, posso dar um exemplo. Você tem um candidato que defende pena de morte e você tem outro que defende aborto. E aí, a quem eu escolho? Bom, as duas coisas são ruins no princípio cristão. Bem ruins, porque morte nunca deve ser justificada. Agora, você vai ter que olhar, então, a quem é destinada essa sentença. No aborto, é destinada a alguém que simplesmente não tem chance de defesa e nem culpa tem para receber a morte. No outro, você tem uma política de Estado que merece ser questionada, não estou dizendo que não deve ser questionada, merece ser questionada, porém, é algo destinado a alguém que tem chance de defesa, porque é feito um processo legal, não é? E é alguém que, caso a ele seja imputada tal pena, não foi imputada sem culpa. Você pode questionar se a culpa está recebendo punição compatível. Uhum. A punição pode estar sendo desproporcional, mas existe uma culpa. Então, entre eleger alguém que tem uma política para matar, sei lá, um bandido, um criminoso de crimes hediondos, e alguém que tem uma política para matar inocentes na barriga da mãe, eu preciso dizer para você a quem você deve escolher? Acho que não é difícil ficar tão claro, né? Pelo amor de Deus. Mais claro que isso, só líquor de espinha de quem não tem meningite. Exatamente. A gente tá chegando aqui no final, mas eu acho assim, o padre vai deixar aí a última mensagem dele, tem outras perguntas aqui, tem outras coisas que vocês querem que a gente fale, e a gente vai continuar assim, né, padre? São coisas extensas, falar sobre todos esses ismos aqui, até os que vocês colocaram, mas acho que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, tudo à luz do Espírito Santo, não só sobre as nossas próprias ideias ou sobre as ideias de alguém que eu sigo, então, porque a pessoa postou alguma coisa, eu acredito naquilo que ela falou, tomar sempre muito cuidado. Como o padre disse, a gente tem muitos canais de informações, então, nós precisamos estar munidos do Espírito Santo para que ele nos dê discernimento para estar nos lugares certos, né, padre? Procurar nos lugares certos, como o padre falou, existem documentos da igreja, então, assim, encarecidamente, o que eu peço assim é que o Espírito Santo nos ilumine para realmente enxergar aquilo que é a verdade, enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos muitas vezes, e às vezes a gente não quer ver, tomar cuidado com aquilo que é falado para nós, com aquilo que é trazido também, os canais onde a gente pega essas informações. Exato. O ideal seria que nós sempre buscássemos informações em fontes primárias. Exatamente. Não é? Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um programa sobre política, mas nós não somos fonte primária de política. Nós somos uma TV católica que temos por missão transmitir princípios e elementos da fé católica. Uhum. O que seria uma fonte primária de Estado, por exemplo? Diário Oficial, Constituição da República, as TVs de Estado, né? Tem lá também na internet, você assiste sessões do Senado, sessões da Câmara, sessões do Judiciário. É chato? É muito chato, mas essas são as fontes primárias. Eu, geralmente, dedico tempo a assistir aquilo. Porque muitas vezes o que eu vejo ali, nas sessões, né, ou nas notas de diário oficial do Executivo, por exemplo, seja do Estado ou do país, não condiz com a notícia que é dada em determinado jornal. Exatamente. Porque aquilo é editado. E aquele jornal, que garantia eu tenho que ele não tenha também interesses políticos em beneficiar ou desmerecer este ou aquele candidato. E muitas vezes até o contrário. Às vezes a gente até tem garantias do quanto recebe para fazer aquilo, né? Pois é. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Porque foi o que eu disse há pouco. Os veículos foram aparelhados. Tanto aqueles que vão transmitir a fé, às vezes em alguns cenários de igreja, como aqueles que vão transmitir notícias no cenário social, político. Uhum. Então isso é muito perigoso. E realmente eu reconheço que nós vivemos uma angústia, porque nem sempre todos têm condições, tempo, né, para se dedicar a essas fontes primárias, que são bastante desgastantes, e nem sempre a gente sabe em que liderança confiar, né, para escutar. Por isso que eu concordo com você, Tiele. Oração, estarmos sempre à luz do Espírito Santo e atentos à sua voz, para que ele nos mostre. Né? E que, acima de tudo,
a nossa nação, né, a nossa pátria, acima de tudo, ela não tenha um Estado que queira se servir a si mesmo, ao invés de servir a pátria. Né? A pátria é o povo, o Estado são estruturas. Quando esse Estado já não pensa nas pessoas, na pátria, então ele perdeu a sua finalidade. Totalmente. É uma inversão de valores. Então devemos orar pela nossa pátria para que o Estado possa prover aquilo que é da sua competência. Também não podemos ficar esperando do Estado aquilo que não é função dele prover. O Estado não é um Deus, não é um pai. Não é? E a gente também não vive num regime monárquico em que, sei lá, o presidente da República tem que suprir todas as nossas necessidades. Meu Deus do céu, ele é Jesus Cristo agora? Ou o governador do Estado tem que prover todas as nossas necessidades? Não é assim. Existe um princípio na doutrina social chamado subsidiariedade. O que é função de um pai de família prover ao seu lar não deve ser delegado ao prefeito, nem ao governador, nem ao presidente. Cada um na sua alçada deve prover o que lhe compete. Então também precisamos tomar cuidado com aquilo que vai nas propagandas e tudo, porque às vezes estão te propondo ser um pai, quando na realidade você não precisa de um pai, você precisa de alguém que exerça a sua função no cargo público com competência. Exatamente. Olha, peçamos então a bênção do Padre, que o Espírito Santo nos ilumine, como nós falávamos aqui, para que a verdade, é aquela frase, né, Padre? Quem busca a verdade inconscientemente busca a Deus. Então, nós que temos a consciência de que queremos buscar a Deus, queremos buscar a verdade, que o busquemos plenamente, Ele nos mostrará o caminho certo. Senhor, nós os pedimos o teu auxílio, a tua inspiração, para que em tudo neste mundo vos possamos agradar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe muito vocês. E espero vocês na próxima semana. Não esquece, se você gostou desse conteúdo, curte aí. Se não é inscrito no nosso canal aqui da Rede Século XXI, já se inscreve para esse conteúdo chegar para você e para mais outras pessoas, para essa obra de evangelização não parar. Que Deus te abençoe e espero por você na próxima semana. Fique com Deus.